Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, primeiro vídeo devocional aqui desse canal. E eu escolhi um dos meus versículos preferidos que Deus tem colocado no meu coração e eu quero compartilhar um pouquinho sobre ele, porque eu acho ele de uma tremenda profundidade. Eu tenho certeza que vai falar ao teu coração também. Então, se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, já curte esse vídeo, se inscreve, porque por aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e espiritual e toda segunda e quinta-feira saem vídeos novos. Esse aqui tá saindo no sábado, porque essa semana não tava muito bem da garganta, me deu uma gripe, um negócio que eu não sei o que é, mas já melhorei, Deus deu graça e cá estou eu. Então vamos lá. Hoje o versículo vai estar lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, bem conhecido. E diz assim: "E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Quem não quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Acredito que todos nós. Só que realmente muitas vezes o que nos impossibilita é a nossa mente. Por quê? Eu quero desmembrar um pouquinho cada uma dessas frases que estão aqui nesse versículo. Então Paulo começa assim: "E não vivam conforme os padrões desse mundo." Se a gente pegar qual é o padrão do ser humano aqui no século 21, pessoas angustiadas, frustradas, com vazio na alma, depressivas, ansiosas, com burnout de tanta coisa que faz. E as pessoas começam a se sentir paralisadas, vazias, desanimadas. Esse é o padrão do ser humano hoje. É raro você encontrar uma pessoa genuinamente feliz, genuinamente vivendo uma vida leve, mesmo com tantos afazeres. É muito raro. Tem pesquisas que falam que realmente a depressão, a ansiedade é uma das top doenças hoje em dia, porque acomete inúmeras pessoas. E esse tem sido o mal da nossa sociedade, o mal do ser humano, porque são pessoas que vivem se comparando, têm tanta coisa para fazer que não param para olhar para Cristo, que não param para olhar nem mesmo para elas. Por isso que tantas vezes tem pessoas que chegam no limite, porque vivem no fazer, fazer, fazer e esquecem de ser. Paulo continua assim: "Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente." E o que é renovar a nossa mente? É renovar a nossa consciência, os nossos pensamentos, é renovar, mudar o que brota de dentro de nós. Quantas vezes só tem brotado coisas ruins do nosso coração, do nosso pensamento, saído coisas ruins da nossa boca, falando que a gente não consegue, que somos incompetentes, que nada dá certo, que você não é suficiente para conseguir tal coisa. Quantas vezes isso brota do nosso coração? Brota aqui, ó, da nossa consciência. E por que isso acontece? Porque a gente tem duas mentes, a mente consciente e a inconsciente. E a nossa mente inconsciente é responsável por armazenar tudo o que a gente viveu na nossa vida. Até mesmo tudo que a gente viveu quando nós éramos um feto. Sim, tem um negócio chamado embriologia, que diz que tudo que você passou na barriga da mãe fica impregnado também no teu inconsciente. Olha só que louco. Então tudo que a gente vivenciou na nossa vida, sejam coisas boas ou ruins, coisas que a gente fez, falou ou que outras pessoas fizeram e falaram para nós, ficam impregnadas na nossa cabeça. Então, se muitas vezes alguém te chamava de feia, de insuficiente, que você não consegue fazer X coisa, hoje talvez você seja uma pessoa com baixa autoestima. E quando surge uma oportunidade para você, você fala: "Eu não sei se eu consigo fazer. Acho que eu não sou boa para isso. Não vou conseguir fazer. Ah, nem adianta nem tentar." Então, olha só o quão é importante a gente renovar a nossa mente. E mais importante ainda, saber que em Deus nós vamos conseguir uma mente totalmente transformada, porque Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer fazer com que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade dele. Mas a Bíblia fala que não se põe vinho novo em odre velho. Ele quer te transformar e transformar realmente quem você é, transformar sua mente, transformar o que brota de dentro de você.
E isso só vai conseguir ser feito quando a gente olhar para Cristo. Olhar para o que Deus tem para nós. Porque a partir do momento que a gente aceita a Jesus, a gente começa a viver uma nova vida. A Bíblia fala que em Cristo nós somos novas criaturas. Nós não somos dependentes do que nós vivemos lá atrás. Então, se você vive estagnada, desanimada, insegura, isso é fruto do que falaram para você. Isso é fruto do que você vivenciou, mas você não é mais refém disso. Não é, porque Cristo fala que nele você é nova criatura. Nele você tá ali para ser moldável. Quantas vezes eu acreditei em mentiras que as pessoas falaram para mim? Quantas vezes eu ia falar com as pessoas e elas viravam as costas e eu me sentia extremamente insignificante. E o que eu fiz para mudar isso, que estava impregnado na minha cabeça? Primeiro de tudo, eu reconheci que o que eu vivi lá atrás, o que falaram lá atrás para mim, o que eu falava da minha boca também, porque por muitas vezes eu me denominei como uma pessoa inútil, que não faz nada direito, que eu não consigo, que eu sou insegura, que eu sou tímida, que eu sou isso e aquilo. Eu comecei a parar e eu reconheci que realmente é como a Bíblia fala, que a nossa palavra tem poder. Então, tudo que a gente vivenciou, muitas vezes a gente fala aquilo, a gente verbaliza aquilo. E a palavra fala que o que sai da nossa boca tem poder de vida ou de morte. Ou é bênção ou é maldição. Então, eu quero que tu pense agora, o que você está proferindo da sua boca? O que está saindo da sua boca? Porque tudo que sai da tua boca está no teu coração e está na tua mente. Então pensa só, quando você fala que você não consegue, que você, poxa, é insignificante, que você é feia, que você, sabe, essas coisas assim ruins, você está passando como verdade absoluta aquilo. Porque você está verbalizando, porque você está falando. E depois de reconhecer que você precisa mudar, aceite que você precisa de ajuda. E aceite que o único que consegue te ajudar verdadeiramente a arrancar todos esses traumas, essas feridas, essas inseguranças pela raiz é Deus. Porque Paulo coloca aqui, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. A gente consegue renovar nossa mente? Sim. Só que nós somos humanos, nós somos errantes, nós somos falhos. Quando nós olhamos para Cristo, para o que Ele fala sobre nós, que nós somos feituras dele, imagem e semelhança, que nossa força está nele, que nele nós somos capazes, que Ele tem uma vida abundante para cada um dos filhos dele, aí nossa mente começa a se renovar, porque a palavra de Deus é a palavra viva, é a palavra que afirma as coisas que realmente são verdade. E outra coisa que me ajudou muito também a renovar a minha mente, os meus pensamentos, foi o autoconhecimento e olhar para o meu passado, olhar para as situações que desencadearam aquelas inseguranças, aquelas feridas, aqueles traumas e entender que foram X situações, foi determinada situação. Sabe que eu não sou mais refém daquilo. É como eu falei, em Cristo nós somos novas criaturas. Eis que as coisas velhas se passaram, mas novas estão se formando. Isso que a Bíblia fala. Então que toda insegurança, todo desânimo, sabe, toda ferida, todo trauma, toda insegurança mesmo, que venha se dissipar em Cristo. Se deixe ser mudada e moldada, não seja mais refém do teu passado, porque a Bíblia afirma que em Deus nós somos transformados para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então toda vez que você se sentir insegura, feia, inútil, que você não consegue galgar mais à frente, que você não consegue, não pode vivenciar coisas novas, lembra do que Cristo tem dito para você. Que quem está nele é nova criatura. Quem está nele renova seus pensamentos. E isso não é algo fácil de se fazer, tá? É colocar em prática todos os dias. Então, toda vez que surgir um pensamento de eu não consigo, você vai falar: em Cristo eu sou nova criatura e eu consigo sim, porque Ele me dá força. Ele me dá capacidade. Vocês acham que eu, por mim, me acho uma boa comunicadora? Não! Eu sou uma pessoa relativamente tímida, mas eu sei que em Deus Ele me dá as palavras.
Em Deus eu tenho força e eu tenho coragem. A Bíblia afirma que o Espírito Santo de Deus nos dá coragem, nos dá ousadia para vencer cada uma das situações, a fim de realmente experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então pensa isso todos os dias, todas as vezes que vier uma insegurança, você lembre que não é refém daquilo, que você não é refém do teu passado, mas que hoje você é capaz de construir uma nova história. Porque é isso que Deus tem para você. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e tenha te ajudado, porque realmente, para mudar a nossa vida, para ficar mais próximo de Deus e até mesmo dos nossos objetivos, é preciso renovar nossa mente dia após dia. E uma mente renovada, firmada, sólida em Cristo é capaz de passar por qualquer obstáculo, porque nele nós temos força e nele nós temos uma nova vida. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo!